Hoje eu vou te falar por que eu acho que você deveria gravar também, ter um canal no YouTube, ou pelo menos gravar vídeos, mesmo que ninguém veja. Ora, eu vou te falar, a maioria das pessoas tem um tipo de silêncio que vai adoecendo aos poucos. As pessoas pensam sobre as coisas, você está aprendendo coisas novas, aquilo que você está lendo, e tudo isso vai ficando para você. A cobrança no trabalho, a meta por resultados, ou a cobrança, por resultados, e as coisas que vão acontecendo na sua vida, o que você aprendeu, o que você deixou de aprender, aquilo que você está tendo dificuldade, tudo são coisas que você vai guardando para você. E acontece que muitas vezes esses pensamentos, a fricção desses pensamentos, a gente chama de neuroticismo, que muitas vezes é uma característica até da personalidade, tá? Isso vai gerando uma série de sentimentos, porque cada pensamento vai gerando novas emoções. Quando você se prepara, roteiriza, coloca os seus pensamentos em ordem, de maneira escrita, com que você possa então comunicar o seu processo, automaticamente você está organizando os seus pensamentos. Por isso que eu sempre falo, não importa como está a minha agenda, mesmo no começo, quando a agenda era bem vazia, eu sempre fiz questão de postar vídeos no YouTube. E a cada vez que eu vejo um vídeo antigo, ou às vezes um vídeo que alguém comenta alguma coisa e fala assim, poxa, me ajudou nisso, obrigado por isso. Toda vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido, isso me motiva, porque muitas vezes as pessoas estão passando por desafios que você está passando nesse momento. Então entenda cada vídeo como uma carta, ou uma fotografia daquele momento. Os desafios para mim hoje aqui, por exemplo, estou aqui na África do Sul, está indo para o primeiro mês aqui na África do Sul. A fluência em inglês, a dificuldade de conhecer novas pessoas, de criar um novo ciclo social, de ser visitado, eu ia dizer invitado, que é o invite, de ser convidado para uma festa de aniversário. Eu fui, sábado passado, numa festa de aniversário, fui convidado para uma outra festa agora de aniversário. Os desafios de você chegar num lugar novo, onde você não conhece ninguém, criar um novo ciclo, tocar novas pessoas, alcançar, no caso, novas pessoas, tudo isso é um desafio, porque passa pela língua. E o meu objetivo atual está sendo o quê? Criar maior fluência no inglês, para que eu possa, então, ter outras portas abertas. No caso, um processo seletivo que eu almejo, e muitas vezes é em inglês a linguagem. Esse é o meu desafio aqui. Agora, qual é o seu desafio? Porque, numa grande maioria das vezes, as pessoas optam, por um silêncio. Quando eu estou aqui compartilhando, organizando, poxa, por que eu vou fazer um vídeo? Tá, e se ninguém assistir? Veja, primeiro é quase impossível, pelo menos alguém ali vai assistir. E eu nem mando esses vídeos para ali redes sociais. O próprio algoritmo do YouTube se encarrega de entender a sua mensagem e levar para pessoas que de repente se interessem por esse conteúdo que você está compartilhando. Então, se você está assistindo nesse momento, é porque o YouTube, de alguma maneira, entendeu essa necessidade. E uma outra coisa é, pessoas conectam com pessoas. Você não treina o seu corpo? E quando você está fazendo um esporte coletivo, não é muito mais fácil fazer esse treinamento? Então, assim, de repente, 1 hora na academia passa de um jeito. 1 hora jogando beach tênis, jogando futebol, passa de outro jeito. Os esportes coletivos tendem a gerar mais engajamento, mais motivação, aumentar o ciclo social. Da mesma forma, quando você exterioriza isso, quando você verbaliza isso, tira do mundo, das ideias, tira lá do imaterial, do abstrato, e você verbaliza isso de uma maneira com que faça sentido, e é o que eu estou fazendo agora, é o que eu estou sugerindo que você também faça, esse é um exercício para você. Então você deixa de ir lá sozinho na academia, somente ali, de repente, com o seu caderno, ou com seus pensamentos sozinhos, fritando no meio da noite. Às vezes muita gente tem insônia, porque fica pensando numa coisa, pensando em outra. Às vezes, muito da procrastinação está relacionado a esse excesso de pensamentos e uma menor organização. E aí você percebe que quando você coloca isso, converte isso num formato, numa fala que precisa fazer sentido, automaticamente você está treinando a sua colocação e organizando as suas ideias.
Logo você começa a criar um comprometimento justamente com a verbalização correta daquilo que você está dizendo. Então note, aquilo que parecia abstrato, agora eu preciso organizar em palavras para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Isso é quase um treino, uma apresentação, isso vai te ajudar em vendas, isso vai te ajudar na comunicação com sua equipe, com o seu superior, com as pessoas ao seu redor. Essas habilidades de comunicação que só são realizadas, só são desenvolvidas com o tempo e com o treino. Tem até um experimento muito conhecido na psicologia, durante a guerra ali, que as crianças órfãos de pai, mãe e tal, elas recebiam ali alimentação, cuidado, carinho, mas elas não tinham atenção, né? Então chegava alguém que era responsável lá, uma enfermeira talvez, era responsável por dar a mamadeira ali para as crianças. E o que começou a acontecer com essas crianças? Uma boa parte delas começou a morrer, porque elas não tinham ali alguém comunicando com ela. Olha só que interessante. Outras delas foram falar muito tarde. Olha que interessante, a gente aprende a ser humano com outros humanos. Nós não estamos programados para ser humanos. E é interessante que até bichos em extinção, geralmente são bichos que não andam em grupo. Se a gente pegar, por exemplo, o lobo-guará, né, que é o nosso lobo brasileiro, ele late, né? E ele é um cachorro, basicamente, né? Lobos e cachorros são ali da mesma família. Mas o que dificulta muito a existência e manter essa espécie é justamente porque ele anda sozinho. Isso se torna, assim, muito mais propenso a predadores e a própria existência dele acaba sendo comprometida. É difícil, inclusive, mensurar quantos lobos-guará ainda existem. Diferente, por exemplo, dos lobos lá da Europa, que a gente vê até nos filmes, né? Crepúsculo, essas coisas, que andam em alcateia. A gente tem até o coletivo de lobo, né? Que é a alcateia. Esses lobos já não, eles têm uma possibilidade de sobrevivência, de defesa, eles se desenvolvem mais, toda uma organização social, justamente porque vivem em grupo. Por isso que, ao gravar esse vídeo, eu tenho aqui também uma intenção com você de quebrar esse paradigma da importância de você registrar a sua jornada, ainda que ninguém esteja vendo, como o sol, sabe? Em algum lugar do mundo, o sol está nascendo nesse momento. Só que você não está vendo. E ele não vai deixar de nascer só porque você não está vendo. E ainda assim ele vai se pôr mesmo que você não veja. Inclusive haverá o dia que ele vai nascer e se pôr sem que você sequer esteja aqui, assim como ele fez muito bem, mesmo quando você não estava nesse mundo. Olha só, primeiro a gente retrata a nossa existência, a gente contribui e registra a nossa experiência, a nossa jornada, ao mesmo tempo que a gente começa a criar um senso de comunidade. Eu estou aqui quebrando esse esse paradigma justamente da psicoterapia individual. Muita coisa pode ser desenvolvido em psicoterapia em grupo. Tá? E esse é o novo desafio, porque muitas vezes a psicoterapia individual ela não é acessível financeiramente. Muitas vezes a terapia individual ela não vai poder contemplar todas as habilidades, principalmente essas habilidades sociais, de verbalização, de comunicação, de colocação, do senso de grupo e de jornada, coisas que nós vamos aprender somente com outros seres humanos. Numa era aí, né, de inteligência artificial, etc e tal, os conhecimentos hoje são commodities. Você pode, em 2, 3 cliques, criar aí todo um estudo, né, intenso ali no Deep Search, né, na pesquisa profunda. Você pode pesquisar os maiores dados já relevantes na literatura a nível, assim, de mestrado e doutorado. Mas a informalização ou a informatização, ou somente o foco na informação, não vai trazer para você as experiências que são necessárias para viver e para desenvolver as habilidades que você ainda precisa. Então note que aquilo que você tem, a pessoa que te trouxe até aqui hoje, ela não vai ser a mesma que vai te colocar num próximo passo. Essa resistência por participar em grupos, às vezes a vergonha de se colocar,
às vezes a dificuldade mesmo de expor, de verbalizar, e é sobre isso esse vídeo, né? De verbalizar aquilo que você pensa, de colocar para fora, de organizar, de ter um método dentro do seu propósito, da sua existência, e amparar e equilibrar de alguma maneira, né? Estrategicamente cada uma das áreas da sua vida. Tudo isso está faltando, e tudo isso não vai vir de conhecimento, vai vir de uma vivência, principalmente de uma vivência coletiva, uma comunidade que você vai criar, ou justamente numa psicoterapia que a gente pode fazer junto. A ideia aqui nem é vender curso ou terapia, a ideia aqui é justamente te incentivar a ser uma pessoa melhor, organizando as suas ideias, verbalizando elas e registrando a sua jornada, até mesmo para auxiliar outra pessoa, ainda que uma pessoa, auxiliar outras pessoas também nessa jornada. E é assim que nós vamos, então, coletivamente construindo a nossa sociedade. Então, além desse autoconhecimento, desse autorregistro, além das habilidades que você vai criando ao verbalizar, se ninguém vê, de verdade, melhor ainda, o algoritmo ele não te deve nada. Mas mesmo que ninguém veja, o mundo precisa da sua narrativa. Você precisa criar a sua narrativa para a vida. Essa é a grande questão aqui que a gente até trabalha em psicoterapia em grupo, que é a questão do propósito. Qual é a direção da sua vida e qual é a intenção? Suas metas não são o seu propósito. O seu propósito é algo além, inclusive imprecificável, tá? A direção orientada pelos seus valores, encarada direto com seus propósitos, vai fazer total diferença. Então, automaticamente, os vídeos que você vai fazer vão se tornando a sua autobiografia, ou até mesmo a sua biblioteca. Quando você vê 3 vídeos 6 meses atrás, a mesma pessoa que gravou 6 meses atrás não é a pessoa que está gravando agora. Até mesmo tem aquele filósofo, né, o Heráclito lá, que 2 pessoas não se banham 2 vezes, a mesma pessoa, ela não se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque ao entrar no rio, o rio não é o mesmo. E ao entrar, a pessoa não é a mesma. Então esse autoconhecimento, esse desenvolvimento das habilidades, mesmo que ninguém veja, melhor ainda o algoritmo, você também vai criando a sua narrativa e a sua biblioteca de autoevolução. Note que em nenhum momento não vejo nenhum motivo para que você não tenha uma maneira de registro. O que eu estou sugerindo aqui, nós estamos no YouTube, né, criar o seu canal, mesmo que ninguém veja, mas esse autorrelato também pode ser um diário, pode também ser um autorretrato, pode ser também alguns marcos, fotos que você vai armazenando e criando ali um journal, né? Você vai então registrando aquilo que você fez, porque em última análise, o que vai valer a pena da vida que a gente vive é exatamente a vida que a gente viveu. O que se leva da vida é a vida que a gente viveu. E aí a gente percebe que automaticamente a gente começa a sair daquela famosa, que eu sempre falo aqui, da roda dos ratos, né? Então eu acordo, pago o boleto, faço obrigação, cumpro meta ou não, vou ao trabalho, volto, aí tenho que treinar. Eu vou entrando é como se eu tivesse a extensão lá, né, para quem é programador, a extensão EXE. A vida deixou de ser uma história com capítulos e passou a ser um loop. E isso é muito preocupante, principalmente quando nós estamos ali entre 25 a 45 anos. Por quê? É justamente um momento da vida onde nós não somos mais crianças ou jovens ali em aprendizado, mas é o momento onde nós mais estamos conectados com a nossa virilidade, com a nossa saúde. É o momento mais decisório para tomar as decisões, né? O momento mais decisório para tomar as decisões. É o momento mais importante da nossa vida, porque ali vai determinar qual é a história que você vai deixar. Viver só isso no automático, eu fico assustado quando eu vejo até aqueles dados, né, da quantidade de tempo que o pessoal passa em rede social. Não que isso necessariamente seja um problema, apesar de eu achar que seja, mas a gente vai vivendo como se tivesse tempo ilimitado. Porém, não temos, né? Nós temos ali, imagina a vida, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Imagina a vida como se fossem estações do ano. Primavera,
verão, outono, inverno. Você divide 20, 20, 20, né? Se você viver até 80 anos ali, você tem ali a primavera, onde tudo floresce, né? Os primeiros 20 anos ali. Você não tem quase nenhum controle sobre isso. A família que você nasceu, o país que você nasceu, a região que você nasceu, a sua família, as decisões da sua família, seus pais, tudo isso construiu uma estação. Agora, né, dos 20 e poucos ali até o 40, a gente vai chegando ali no meio, né, que é o verão, ou seja, tudo aquilo que floresce, tudo aquilo que é vivo, é hora de plantar, é hora de executar, é hora de aproveitar o sol, o tempo, né, para que nós tenhamos um outono muito bem planejado e possamos então viver o inverno. Aí, de novo, né, os últimos 20 anos, a gente já não controla muito de novo. Quem vai definir muito o que acontece no inverno é o que você plantou no verão e no outono, ou a sua coluna, ou os dois. Entendendo sobre essa perspectiva, nós estamos no melhor momento para criar a sua narrativa, e quando eu digo narrativa qual é a história que eu vou criar, o que eu quero realmente fazer. E ali 20, 30 e poucos indo para 40, você está no meio, né? Acontece que você está no meio de todas as coisas que você quer ou vai realizar, ou você está ali somente engajado num projeto que às vezes nem é seu. O quanto dos projetos que você engaja são realmente seus, de fato, ou o quanto essa ideia foi vendida para você e você está engajado no projeto de outro. Quanto você não está construindo uma casa num terreno que de repente não é seu, né? Esse é um grande problema e que não vejo quase gente falando sobre isso, não vejo muita gente se atentando sobre isso. E realmente, agora eu vou defender, o melhor momento de você perceber isso é numa construção em grupo, é numa psicoterapia em grupo, tá? Posso te acompanhar individualmente, eu sei que os horários meus estão meio apertados, mas de repente eu posso te passar para alguém da minha equipe, né? Eu tenho um instituto, nós temos uma pós-graduação onde nós treinamos psicólogos dentro da abordagem terapeuta de terapia cognitivo-comportamental. Posso de repente te encaminhar para alguém da minha equipe, mas de repente a gente pode também, você pode fazer parte de um grupo comigo. Realmente fica aqui esse convite, essa provocação para você fazer esse autorrelato, autorretrato, essa autoexposição por esses motivos que eu já apresentei desde já. Agora, o bom eu queria deixar para o final, porque se você topar isso que eu estou dizendo, talvez esse seja um vídeo de virada aí na sua vida. Se você topar, eu realmente gostaria de te convidar a fazer esse primeiro, né? Recapitula os motivos da sua vida. Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento que te vem à cabeça? Né? Quando o despertador toca, o pensamento que te vem é uma chamada para o seu sonho? Ou, segunda-feira é hora de construir o que você está pensando em fazer. Ou você está com esse sentimento, né, de loop, de revés, putz, segunda-feira de novo. A happy hour, né, a hora feliz, ela não pode ser na sexta-noite, que é o momento mais longe do seu trabalho. Se a sua vida não faz sentido, se você está se sentindo nesse loop, esse é o horário, de repente esse vídeo chegou para você para isso, tá? De você começar a repensar sobre essas coisas. Tô aqui te oferecendo uma das principais ferramentas, né, que a gente vê acontecendo, que são os grupos de terapia, mas também esse registro da sua jornada, daquilo que você está aprendendo. Então eu realmente acho que você deveria ter um canal no YouTube, ainda que ninguém veja, tá? Eu realmente espero ter te ajudado e eu fico com você numa próxima ocasião. Falando nisso, tem um vídeo que eu vou deixar aqui linkado, que eu acho que vai complementar muito bem com essa ideia, que é sobre o medo de errar. Tem um outro vídeo aqui no canal também sobre autocompaixão, que são ferramentas que de repente são reflexões, e eu trago ali algumas técnicas até de formas e maneiras que você pode então sair, ou pelo menos quebrar essa inércia dos objetivos que de repente você tem na sua vida. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui e a gente se vê. Até já!